E o Boto soltou uma gracinha praticamente confirmando a chegada aí de Lucas Beltrán. O atacante, por sua vez, fez uma postagem em português e tá aumentando aí o boato de que ele pode chegar nos próximos dias. Tem atualização importante sobre o negócio com o Lucas Paquetá e a gente vai trazer tudo no vídeo de hoje. Tem goleiros na mira para serem sombra de Rossi e um deles a gente não falou ainda e é goleiro de seleção principal. Vamos trazer no vídeo de hoje. Também vou trazer aqui as negociações por um novo zagueiro com Robert Renan e também com o Nino, como é que anda, quais são as chances, a gente vai falar hoje aqui. E também a Arrascaeta, depois dos exames, liberado e o Flamengo indo com força total contra o Galo no jogo da volta das oitavas da Copa do Brasil. Tudo isso no vídeo de hoje, mas antes eu quero saber se você já deu like no vídeo, já se inscreveu no canal e já ativou o sininho para não perder nenhum novo vídeo. Já fez isso tudo? Então pega a visão, segue o Lucão e bora pra vinheta! E agora uma informação exclusiva que eu acabei de ter acesso. Muita gente assiste ao conteúdo do Lucão Vital diariamente e não se inscreveu no canal do YouTube. Irmão, pega a visão para saber tudo que tá rolando no nosso Mengão. É só se ligar no canal do Lucão! E fala galera, eu sou o Lucão, estamos aqui hoje para falar tudo do nosso Mengão, começando a falar, é claro, dessa preparação do Flamengo para enfrentar o Galo na quarta-feira. Flamengo que tem alguns retornos aí importantes. Mas antes eu quero lembrar aqui pra vocês que a gente vai continuar esse movimento que a gente fez ontem de sempre comentar aqui de onde você torce pelo Flamengo, de onde você ama o Flamengo e a sua história. Teve muita gente ontem comentando: ah, eu sou de cidade tal, a minha família inteira de tantas pessoas é flamenguista, desde sempre, torcemos só pelo Flamengo, contando um pouquinho da história da família. Então, acho muito legal isso e se a gente puder continuar sempre mostrando isso aqui nos comentários para mostrar para o mundo que o Flamengo não é só o Rio de Janeiro, não é só o Brasil, o Flamengo é mundial, o Flamengo é gigantesco e não tem torcidinha do Ceará que vai fazer a torcida do Nordeste, a torcida de outros estados se calar e achar que é inferior a qualquer torcedor que torce para o time do próprio estado. O Flamengo é um time de proporções muito diferentes, então eu quero ver aqui nos comentários de onde você torce para o Mengão e a história, quantas pessoas da sua família torcem, qual é a sua história de ter escolhido o Mengão para torcer. Vamos fazer esse movimento aí nos próximos dias, colocando aqui nos comentários pra gente se emocionar e ver toda esse movimento aí da torcida na nação rubro-negra, Brasil afora e outros países aí também, beleza? Mas vamos falar aqui agora de Flamengo e Galo. Flamengo que tem... Antes só, deixa eu voltar aqui, porque eu esqueci. Vamos dar mais uma informaçãozinha aí pra galera do Ceará, que o Flamengo... No jogo contra o Ceará, como eu falei, foi o primeiro jogo que lotou, entregou de renda para eles nada mais do que R$2.795.000, público maior do que todos os clássicos Ceará e Fortaleza recentes, tá? Só isso. Agora sim, a agenda da semana do Flamengo. Nessa segunda-feira, Vascão voltou para a zona. Santos ganhou o seu jogo e o Vasco volta para a zona de rebaixamento. Agora sim, a agenda do Flamengo. Na segunda, o Vasco tá praticamente na segunda, mas hoje na terça o Flamengo treina normalmente pela manhã e viaja à tarde para BH para enfrentar o Galo amanhã às 7 da noite lá na Arena MRV. Na quinta-feira o Flamengo retorna ao Rio de Janeiro. Considero como quinta-feira, mas a viagem é 00:05 de quarta para quinta-feira. Treino na quinta-feira à tarde, treino na sexta à tarde e no sábado, Flamengo e Mirassol, às 6:30 da tarde / noite, no Maracanã, com grandes chances de estreia do Carrascal. E aí, os possíveis retornos. Esse agora não para o jogo contra o Galo, mas o De La Cruz começa a transição de novo para o campo, treinando com os companheiros, ainda não vai ser relacionado contra o Galo, mas tem chances de começar a ser relacionado, ganhar alguns minutos contra o Mirassol. A ver, Danilo
começou a fazer treinos na academia de novo, então tá começando a voltar também da lesão dele, mas ainda o Danilo ainda demora um pouquinho, ainda deve ficar aí pelo menos umas 2 a 3 semanas fora, mas começou a fazer treinos na academia, tá? E os dois, claro, ainda fora do jogo de quarta-feira. Matheus Cunha, também fora, tá fazendo fisioterapia para recuperar tendinite patelar. Pulgar segue os treinos aí de recuperação, retorno previsto para outubro. Everton, Cebolinha e Michael já tem chance de estarem aí entre os relacionados. Eles treinaram normalmente com os companheiros, estão nessa iminência aí de sair ou não, chega a proposta, não chega, quando chega o cara nega, o caso do Michael não aceitou ir lá pro time do Oriente Médio que trouxe a proposta para ele, continua essa indecisão, fato é que eles estão de volta disponíveis fisicamente, então a tendência é que eles sejam pelo menos relacionados, não se sabe ainda se serão titulares, a tendência é até que não, porque eles não vêm rendendo, a não ser que o Felipe Luiz dê mais uma daquelas decisões que geram controvérsias, né? Enfim, o Flamengo não deve poupar ninguém e deve ir com força máxima contra o Galo, diferente do que é dito aí, que o Flamengo tem essas prioridades, na hora que o calo aperta, como nesse caso a derrota no jogo da ida, o Flamengo deve sim ir com força total para esse jogo da volta, e o que divide opiniões, e aí eu quero ouvir de vocês também aqui. Vocês acham que o Flamengo tinha que poupar? Tinha que ir com força total para garantir essa classificação e depois poupa em outros jogos? Será que o Flamengo está considerando que dá para ir com força total contra o Galo e poupar alguns contra o Mirassol? Não sei. Vem aí nos comentários, a gente vai desenvolver esse assunto. Tendência também é que a Arrascaeta vá para esse jogo, porque o exame não identificou nenhum problema, nenhuma lesão, depois que ele saiu no intervalo aí com incômodo no posterior da coxa na última partida. Vamos ver. Tem uma relação agora esse assunto que a gente vai falar com a questão desse rodízio do elenco. Porque o Flamengo pediu a liberação do zagueiro Iago, e aí ele foi desconvocado da seleção sub-20 e está reintegrado ao elenco profissional do Flamengo. O Flamengo também pediu a liberação do zagueiro João Vitor Souza, e foi também liberado, só que assim, é controverso porque o Flamengo pede a liberação desses caras e o Felipe Luiz não usa, porque não confia nos garotos da base, principalmente para a zaga. Então, vai liberar, vai fazer o cara deixar de jogar na seleção para ficar relacionado e não entrar, só entrar em caso de extrema emergência. E aconteceu isso aí, os jogadores foram liberados e muito provavelmente não vão jogar. Vão ficar no elenco, mas acabam não jogando. Enfim, comenta aí também sua opinião sobre esse assunto. Sobre Juninho, a informação do Pablo Rafael Rua, que o atacante Juninho segue nos planos do Al Riyad da Arábia Saudita. Após o primeiro contato, primeira oferta de fato que foi feita, que era uma possibilidade de empréstimo, não foi aceita. A direção do Flamengo negou. O atacante ainda está nos planos do time, que tenta reformular uma nova proposta para ser apresentada ao Flamengo e aí, de repente, sim, conseguir a liberação de Juninho para o Al Riyad da Arábia Saudita. Juninho continua sendo relacionado, mas joga muito pouco. Quando entra muito no finalzinho. E aí, então, entra essa possibilidade agora de uma nova proposta do Al Riyad. Ainda não se sabe se vai ser de novo por um empréstimo, se eles vão tentar dessa vez fazer uma proposta para o Juninho ir em definitivo para lá. A gente fica no aguardo. Assim que a gente souber que chegou a proposta e souber os detalhes dessa investida, né, do time árabe, eu trago aqui para vocês. Vamos falar agora de Cruzeiro, com essa negociação aí com o Flamengo sobre o Matheus Cunha. A informação é de que, a princípio, esse negócio entre os dois clubes tinha um acordo para o Matheus Cunha ser liberado agora, no meio do ano. O Flamengo chegou a acertar isso com o Cruzeiro, porém o Flamengo voltou atrás porque não conseguiu ainda contratar um goleiro para ser o reserva do Rossi. Entende que os garotos da base, o Léo Nanete e os outros goleiros, ainda estão muito crus para uma necessidade de substituir o Rossi.
Então o Flamengo tá de fato no mercado, como a gente já trouxe, para trazer um outro goleiro para ser aquela sombra do Rossi. E aí, por conta disso, não liberou o Matheus Cunha nesse momento. E aí é claro que se conseguir fechar com outro goleiro nessa janela, tem grande chance do Matheus Cunha sair já para o Cruzeiro já ser liberado nessa janela. Agora, a gente fica no aguardo aí para saber se o Flamengo vai conseguir trazer esse novo goleiro nessa janela ou não. Eu já trouxe o nome aqui do Carlos Miguel, que depois que eu trouxe ontem, muitos outros canais, vocês forem vendo aí, até uns canais muito grandes aí do Flamengo, vieram com a minha informação, trazendo esse interesse aí no Carlos Miguel, mas o fato é que o Nottingham Forest está com interesse de negociar o jogador, o Flamengo tá vendo aí uma possibilidade da melhor forma de fazer a proposta, e sim, ele interessa muito ao Flamengo para ser esse cara, não digo nem sombra, para disputar a posição com o Rossi, porque o Carlos Miguel é um goleiraço. Poderia sim chegar e tomar a vaga do Rossi, depende de quem tiver melhor no momento, e é muito sadia essa disputa. O Rossi já salvou muitos jogos, mas a gente tem que concordar que ele vem muito inseguro. Essa última partida dele foi péssima, então precisa sim ter aquela sombra para motivar os dois lados, motivar os jogadores e sempre eles ficarem bem ativos, né? Sempre priorizando o Flamengo e não o jogador. Vou falar agora rapidinho aqui. Tá vendo essa camisa aqui, ó? Do Pet. Tá vendo? O Pet comemorando o gol em 2001. Tem novidade no canal, eu vou trazer nos próximos dias aí, provavelmente essa semana ainda, em comemoração aos 10 mil inscritos aqui no canal, uma parceria nova que a gente está fazendo, que vai dar um descontaço pra galera comprar essas camisas aqui. Tem essa, tem a do Vini com meio óculos com a lente, metade não. O Vini na época do Flamengo, antes de ir pra Europa. Tem o Adriano Imperador mostrando que Deus perdoe essas pessoas ruins. Tem uma nova aí do Pedro, Queixada também. Tem muita camisa legal, muita coisa maneira, coisa do Zico também. Então, tá chegando novidade aí. É só um gostinho pra vocês de que vem a novidade. Vai ter sorteio de camisa. Então, durante essa semana eu vou trazendo mais novidades, mas a informação total aí a gente deve trazer quando bater os 10 mil aqui em comemoração. Mas eu já tô dando uma prévia pra vocês e eu adianto que é muito legal. E é muito legal pra mim também poder trazer esse tipo de novidade pra vocês, beleza? Mas a gente vai falando aos poucos aí também. E agora, vamos passar aqui de assunto Carlos Miguel para um boato que surgiu. E aí eu digo boato porque eu não tenho nada de informação sobre isso, mas eu vi boatos de alguns jornalistas e algumas pessoas no Twitter ou no X soltando a seguinte informação sobre um goleiro que integra hoje a seleção brasileira. Vou falar tudo pra vocês, mas antes tem o meu parceiro novo aqui no canal, que é o FIFA Friends Plus, que é nada mais nada menos do que o FIFA 16, pra mim o melhor FIFA da história, modificado pra você poder jogar com todos os times do Brasil, Série A, B, C, D, todos os times com estádio perfeito. Tem até uma modificação para o gráfico dele ficar mais legal, a jogabilidade é a melhor possível e você pode ver os detalhes num canal que eu acabei de criar, que é o Lucão Joga. Lá eu tô jogando esse patch e você pode ter mais detalhes por lá e também se você for aqui nesse QR Code ou no link da descrição para ter mais detalhes dessa maravilha. Se você gosta de games ou se o seu filho, o seu neto gostam, mostra para eles e eles vão ver se não é a melhor forma de jogar futebol nos dias de hoje, beleza? Então beleza, agora vamos falar aqui que é a seguinte informação. Flamengo sonda a possibilidade de fazer uma proposta para Ederson, goleiro que hoje está no Manchester City, que o City parece não querer contar com o jogador para essa próxima temporada, tá de saída. O Fenerbahçe da Turquia fez uma proposta por ele de 10 milhões de euros, que ainda não teve resposta. Ou seja,
é um valor que o Flamengo pode, de repente, conseguir a liberação do atleta. É claro que o salário dele é alto, não é fácil tirar um goleiro desse tamanho da Europa, mas é um nome no radar do Flamengo, segundo esses boatos. Isso que eu tô trazendo aqui não é uma notícia apurada por mim, tô trazendo que esse nome está rodando aí pelas redes, mas de qualquer forma eu quero levantar a discussão aqui. O que vocês acham se o Flamengo fizesse uma investida, ia ser uma investida mais alta, ia gastar um dinheiro a mais, no Ederson? Se vocês acham que ele chegaria já para ser titular absoluto, já tiraria a vaga do Rossi na mesma hora. Eu acho o Ederson um cara que a gente consegue comparar muito com o Diego Alves. Muito por ser canhoto, por ter um jogo com o pé legal e ser muito bom debaixo das traves também. O Ederson faz muitas defesas muito boas. Então, surgiu aí esse nome, principalmente nas redes. Não teve nenhum veículo dos maiores falando dele ainda. Então, não dá para dizer que, de fato, o Flamengo monitora esse jogador. Porém, esse nome começou a surgir e normalmente não vem do nada. E aí eu quero ouvir de vocês se vocês gostariam de ver o Ederson com a camisa do Mengão e se ele já chegaria com status de titular, na opinião de vocês. Comenta aí pra gente desenvolver esse assunto durante o vídeo, beleza? Agora, vamos mudar de assunto aqui. Vamos falar de CSKA, que formalizou para o Flamengo a intenção de contratar o Matheus Gonçalves, apresentou aquela carta de interesse, né? Formalizando. Existe a informação de que essa proposta que eles estão dispostos a apresentar é de 10 milhões de dólares. O Flamengo não respondeu ainda. Existe em andamento aquela negociação possível do Flamengo oferecer o Matheus Gonçalves para ter o Robert Renan de volta. A gente vai falar já aí dessa questão da zaga também. Mas a notícia é que o CSKA formalizou, não a proposta com valores ainda, mas formalizou o interesse em contar com o Matheus Gonçalves, e a gente vai aí apurando mais detalhes sobre essa negociação, se o Flamengo está pendente a aceitar ou não. Carrascal treinou com o grupo normalmente, com os companheiros, e a confirmação agora interna do Flamengo, dos setoristas que estavam por lá no treinamento, é que de fato ele deve ser relacionado e tem muitas chances de estrear contra o Mirassol nesse sábado às 6h30. Então, Carrascal provavelmente vai fazer sua primeira partida. Galera com muita expectativa, eu inclusive, de ver o Carrascal, que é um cara que deve cair nas graças aí do Mengão. Cara driblador, parte pra cima, irreverente. Então eu tô ansioso pra ver o Carrascal em campo aí com o Flamengo, hein? Então, vamos ver no que vai dar. E agora, vamos falar aqui um pouquinho de Lucas Paquetá, porque o West Ham subiu esse valor que eles pretendem ver pelo Paquetá. Depois da absolvição do jogador, eles estão dando uma olhada no mercado, com muita gente sondando, muita gente da Arábia, times da Europa também. Tem a informação de que o Manchester City mantém ele no radar, ainda não fez proposta, mas cogita e tá dando aquela sondada para fazer uma proposta pelo Paquetá. Com isso, o West Ham deu uma crescida no olho, e aí eu não tiro a razão do time inglês, e subiu a pedida para 50 a 60 milhões de libras pelo Lucas Paquetá, o que, se for mantido esse nível aí de valores, tira totalmente o Flamengo da jogada, e a informação que a gente tem no momento é que essa é a pedida mínima, 50 milhões de libras, podendo chegar até a 60. Tem quem pague, principalmente o mundo árabe, mas é claro, vai depender do Lucas Paquetá querer ir para lá. A chance remota do Paquetá vir para o Flamengo agora seria ele negar qualquer outra proposta, forçar uma saída do West Ham e aceitar diminuir os seus vencimentos para voltar ao Brasil. E no momento, apesar dele já ter aceito uma proposta do Flamengo antes de ser absolvido, acredito que tenha dado uma regredida aí nesse acordo, principalmente por essa perspectiva aí, essas possibilidades grandes dele poder ir para um outro centro que vai pagar mais para ele nesse momento.
e talvez esse retorno não é que esteja cancelado de vez, mas foi postergado um pouco mais para frente. Então a tendência é que Lucas Paquetá, nesse momento, não venha para o Flamengo, e a gente vai, é claro, manter todo mundo atualizado. Qualquer novidade eu trago aqui para vocês. Beleza? Agora sobre o Beltrán. Teve alguns episódios aí curiosos sobre o Beltrán nessa segunda-feira, que foi durante a apresentação primeiro do Carrascal. No fim da apresentação, o José Botto deu uma risadinha para os jornalistas e falou o seguinte, falou até semana que vem rindo, o que deu a entender que durante essa semana vai ter alguma confirmação e semana que vem ele volta para uma nova coletiva, porque ele só tá lá quando tem essa apresentação de jogadores. Aí deu um sorrisinho lá e mandou essa até semana que vem. No mesmo dia, na própria segunda-feira, o Beltrán soltou nas redes uma postagem em português, nunca desistir. E só isso já suscitou aí, já gerou um monte de comentário, dizendo que de fato ele tá vindo, tá fechando, depois dessa fala do José Botto e tudo mais. E a informação que a gente tem é que de fato ele tá convencido a vir pro Flamengo. Ainda existem pendências de acerto salarial, ainda tem pendência de acerto de prêmios com o jogador. Flamengo e Fiorentina já têm um acordo pelos valores. E ainda existe uma certa resistência da família do Beltrán em sair da Europa. Esses são os pontos principais aí. O principal é a questão familiar, porque a questão salarial de prêmio já está bem equacionada, até porque o Flamengo oferece valores acima do que a Fiorentina paga ao Lucas Beltrán. Então, existe uma grande chance dele ser anunciado ainda essa semana, mas tudo depende ainda desse convencimento, agora nem tanto mais do Beltrán, mas da família dele, mais especificamente da esposa, que está colocando uma certa resistência para vir para o Brasil. A gente vai acompanhando. Tem muita gente dizendo, não tem que ficar insistindo em jogador que não quer vir. Praticamente todas as contratações recentes de jogadores que vêm da Europa dependem desse convencimento. O próprio Jorginho veio para cá com a esposa antes, lembra que ele passou um fim de semana aqui, ou um feriado, não lembro bem. Fez aquele período aqui, a esposa gostou, a torcida acolheu. Tem todo um convencimento, sempre. Principalmente jogadores que saem da Europa, que vão ter uma mudança drástica de vida, tem essa fase aí de convencimento, e é isso que está acontecendo agora com o Beltrán. Mas o Flamengo segue firme e são grandes as chances do atacante chegar ao Mengão. Vamos agora falar de zagueiro. Flamengo permanece monitorando as situações de Robert Renan e de Nino. A zaga é hoje a posição que o Felipe Luiz mais pede reforços, pede até abertamente, às vezes em coletivas, e o Flamengo procura aí o melhor caminho para fazer a proposta por um desses dois jogadores, não deve tentar os dois. O Nino seria mais uma proposta de compra, tendo em vista que não seria um valor tão alto. O Nino foi comprado do Zenit junto ao Fluminense por 5 milhões de euros. Tem até um boato aí de que o Fluminense estaria tentando ele também, oferecendo uma proposta de 7 milhões e meio de euros, e que o Flamengo estaria disposto a fazer uma proposta de até 9 milhões de euros pelo jogador, e chegaria aí com ele com 27 anos, com um tempo bom aí de contrato por esse valor aí aproximado de 9 milhões de euros. O Flamengo não apresentou proposta oficialmente ainda, mas tem no radar esse jogador podendo fazer uma proposta nos próximos dias. Eu gosto muito do Nino, tá? Acho que ele é um ótimo jogador. A comparação aí com o Robert Renan é porque o Robert Renan tem só 21 anos, é canhoto, e aí seria um cara que se encaixa mais nesse buraco do elenco do Flamengo, precisaria mais de um zagueiro canhoto. Robert Renan tem valor de mercado de 7,5, a pedida do Zenit pode ser mais alta do que os 9 que o Flamengo pagaria pelo Nino, muito por conta da idade do jogador. A pedida pode chegar aí de 10 a 12 milhões de euros, e o Flamengo monitora as duas situações, lembrando que ele pode colocar o Matheus Gonçalves nesse negócio. O que foi noticiado até agora é que o Matheus Gonçalves poderia entrar nesse negócio com o Robert Renan,
mas nada impede, até porque os dois são do Zenit. Robert Renan estava emprestado e voltou agora para o Zenit, e o Nino joga no Zenit até frequentemente como titular. Então o Flamengo podendo colocar o Matheus Gonçalves aí como moeda de troca, ou até pedir algum dinheiro de volta, dependendo de quanto ele for avaliado por aí. Mas acho difícil que o Flamengo ainda veja algum dinheiro de volta. Acho que na melhor das hipóteses ia ser, principalmente com o Robert Renan, seria no 0-0, ou em troca do Nino, talvez o Flamengo visse aí 2 milhões de euros de volta. E eu quero saber de vocês, o que vocês fariam nessa situação? Quais seriam os valores que vocês aceitariam para fazer esse negócio? Beleza? Comenta aí, comenta de onde você ama o Flamengo, de onde você torce o Flamengo, e vamos desenvolver todos esses assuntos que a gente trouxe hoje aqui. Muita coisa, muita novidade do mercado da bola. Vamos nos comentários continuar a conversar durante o dia. Qualquer novidade eu vou botando aqui nos comentários, beleza? Por hoje era isso. E fala, galera da nação rubro-negra, nação maior e mais amada de todo o Brasil. Antes de encerrar o vídeo, eu quero saber se você já deu like no vídeo, já se inscreveu no canal e já ativou o sininho para não perder nenhum novo vídeo. Além disso, tem o botão hypar, que me ajuda muito a levantar o vídeo, a mandar o vídeo para cada vez mais gente. Você que tá aí no celular, lá na parte dos comentários, é só arrastar pro lado que vai aparecer a opção de hypar, e você clicando lá me ajuda muito a crescer o canal e me incentiva a continuar produzindo conteúdo aqui para vocês. Me ajuda nisso aí, beleza? Muito obrigado e até a próxima. Obrigado por assistir. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e nos seguir em todas as redes. Até a próxima! Thank you.